Olá pessoal, meu nome é João Pagotto e vou continuar aquela sequência de videoaulas sobre QT que havíamos começado acho que 2, 3 anos atrás. Muita coisa de lá para cá mudou, inclusive suporte a novas plataformas, inclusive recursos na própria API do QT. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui o que o próprio site do QT nos mostra. Para entrar, qt.io. Esse aqui é o site oficial, onde desde a documentação básica até código-fonte, download pode ser adquirido, tá? Vamos seguir. Lembrando que é um framework. Escreva seu código apenas uma vez. Rode em qualquer dispositivo. Uma da faceta principal do Qt é ser possível fazer o desenvolvimento de um aplicativo e sem modificação nenhuma poder executá-lo em outras plataformas e arquiteturas. É pouco ou muito usado? É bastante usado. 1 milhão de downloads da última versão do Qt. Praticamente ele está em primeiro lugar nas ferramentas de multiplataforma, se não a principal hoje, né? Então vamos dar um início aqui. Muitos me perguntam em que eu posso começar a desenvolver Mac, Linux, Windows. Bom, essa videoaula serve para qualquer plataforma de desenvolvimento para o Qt. Então, se você estiver no Linux, Mac ou Windows, não vai ter diferença nenhuma. Vamos encontrar aqui embaixo a versão Open Source, qual vai ser usado durante todas essas aulas. Bom, ele sugere já a versão do download via online. Só baixar por aqui e durante a instalação escolher os pacotes que deseja instalar. Mas vamos ver nessa lista quais ambientes estão disponíveis para iniciar o desenvolvimento. Bom, primeiro que os instaladores online temos para Linux 64, Linux 32, Mac OS X e Windows. Instalação offline. É a mesma coisa que o de cima, porém já com pacotes fechados e prontos. Ou seja, é um instalador único. Pronto para você baixar e instalar na sua máquina. Mesmo que não tenha a máquina na rede. Tudo bem? Segue a mesma ideia. Pacote para Linux 32. Pacote para Linux 64. Pacote para Android 64, pacote para Android 32. Isso se você estiver no ambiente Linux e querer desenvolver. Para Android, você vai escolher o pacote conforme a sua distribuição Linux. Tudo bem? Para OS, mesma coisa. Só que para OS, você tem o pacote do Qt para OS X, Android e iOS. Windows, aqui não significa exatamente qual arquitetura obrigado a você desenvolver. Linux não. Se você tiver um Linux 32 bits, é obrigatório você baixar o Linux 32 bits. Ou 64 ou 64. Você não vai conseguir no 64 gerar um binário 32. Essa é uma restrição do Linux. No Windows não. Se eu estou no Windows 64 e quiser gerar um binário para o Windows 32, sem problema, o Windows suporta. Então, vamos seguir. O que significa esse VS 2013, VS 2010, 2012 aqui na frente? Bom, vamos voltar um pouco. Se você estiver no ambiente Linux, ele vai usar o compilador C nativo da sua plataforma, ou seja, no caso do Linux, o GCC
e o G++. Para o Mac é a mesma coisa. Tanto o Linux como o Mac seguem a mesma ideologia por se tratar de sistema POSIX, né? Vertentes do Unix aí e tudo mais. O Windows, ele não vem um compilador junto com a sua plataforma de maneira assim, acabei de instalar o Windows 10. Eu não tenho um compilador ali para mim disponível. O que eu tenho que fazer? Então eu vou ter que usar um compilador da ferramenta de desenvolvimento da Microsoft, que no caso é o Visual Studio 2010, 2012 ou 2013. Lembrando que essa versão de Visual Studio funciona aquela versão Express, porque a gente não vai usar o ambiente do Visual Studio como base para desenvolver em Qt. Não, o Qt tem o seu ambiente de desenvolvimento chamado Qt Creator. Então não é necessário. O que a gente vai usar desses pacotes é basicamente o compilador e nada mais. Lembrando que também tem uma versão do Minimalist GNU, que é o GCC para Windows, conhecido também como MyGuin. Então fica bem ao sabor do desenvolvedor qual ambiente, ou melhor, qual compilador que você vai usar para gerar o seu binário para o Windows. Eu particularmente hoje gosto de trabalhar com o Visual Studio 2013 Express. Veja, é o Express, não precisa ser a versão Pro. Ok? Porque neste eu já tenho a possibilidade de gerar binários para 32 bits ou 64. Só que tem um porém aqui. Se você estiver usando o Visual Studio 2013, se eu não me engano, o seu aplicativo, por mais que seja o Windows 32, não vai rodar no Windows XP. Então, se você tem um perfil de cliente que usa o Windows XP ainda, não vai rodar. Se você quiser abranger um pouco mais a possibilidade de uso do seu aplicativo na plataforma Windows, considerando o Windows XP 7, 8, 8.1 e 10, 32 ou 64, recomendo usar o Visual Studio 2010, justamente para abranger esse legado de sistemas operacionais até o mais recente. Um outro detalhe é o seguinte também. O MyGuin também funciona muito bem com sistemas operacionais Windows XP 7, 8, 8.1 e 10 sem problema nenhum. Tudo bem? Esse é o pacote para quem está no Windows e quer desenvolver o seu aplicativo também para Android. E essa é a novidade, que é desenvolver aplicativos Windows RT. RT abrange toda essa linhagem nova de sistemas operacionais mobile da Microsoft, Windows 10, Windows Phone. Tudo bem? E eu sou obrigado a escolher esses pacotes. Tem uma coisa assim que eu possa montar o meu package? Lógico que pode. Se você baixar o Qt Online Installer, por exemplo, vamos baixar aqui. Enquanto faz o download, eu vou seguir aqui na instrução. Eu recomendo usar o Qt Online Installer porque ele te dá uma gama melhor de seleção do que você pretende com a sua plataforma. Ou seja, eu normalmente trabalho gerando binário para a plataforma Linux 32 e 64, Mac OS X, iOS e plataformas Windows. O Windows Phone ainda não. Só que vem uma coisa. Se você quiser gerar binários
para Linux, você tem que estar no ambiente Linux para poder gerá-lo, certo? Não significa reescrever o seu projeto já está escrito em qualquer outra plataforma. É só você vir na plataforma, no caso o Ubuntu 14.04, instala o seu Linux e faz a compilação do seu projeto. Tá? Do Mac é a mesma coisa, para você gerar um binário nativo para Mac, você é obrigado a ter um macOS rodando para gerar o binário para o macOS e iOS. Tudo bem? E se você estiver no Windows, você vai conseguir gerar binários para o Windows Phone e Android, conforme o critério. Vamos executar aqui o Online Installer para vocês terem uma ideia. Bom, ele avisa se você for um usuário de licença comercial, informe suas credenciais, se você for pessoa, se você, caso você tenha uma conta, você pode informar também. Se não, você só dá um skip aqui, ele segue a instalação. Bom, nesse ponto, ele vai fazer o que? Ele vai baixar uma estrutura XML desses pacotes mais recentes do Qt para montar o nosso set, que irá nos orientar a instalação do Qt na máquina. Essa mesma tela é vista inclusive no Linux e no Mac. Vamos aguardar obter informações do repositório. Caso essa barra pare e não se conclua durante o tempo, fecha e executa de novo. Isso pode acontecer por estar em sobrecarga o servidor lá do Qt, tá bom? Vamos seguir. Beleza. Aqui está falando para mim onde que vai ser minha instalação, meu diretório de instalação do Qt. Para vocês, mantenham a raiz c2.qt. Como eu já tenho uma instalação nesse lugar, eu vou criar uma nova em D apenas para essa instrução. Bom, essa é a parte mais interessante aqui. Vamos lá. Como a gente vai trabalhar a partir do 5.5, que é o último release do Qt, não tem necessidade nenhuma de instalar o Qt 5.4. Então, já desmarco esse ponto. Agora, olha que beleza aqui, ó. Já mostrou para mim quais são as arquiteturas e dispositivos que eu posso estar gerando um binário a partir da plataforma que eu estou. Bom, eu vou desenvolver para Android? Vou. Então, eu marcaria esses 3 itens. Ah, mas por que x86, ARMv5, ARMv7? Aqui é o seguinte. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça que quando você desenvolve um projeto em Android para um sistema aí, qualquer, usando o próprio SDK que a Google oferece, você está gerando um binário, não binário, mas sim um interpretado de um Java, baseado na máquina virtual da Dalvik. Ou seja, não importa a arquitetura que esteja o seu celular. O que importa é o empacotado APK, que é uma cópia aí do JAR do Java, né? A Dalvik é um projeto baseado no Java. Então, a plataforma não depende, não importa especificar a arquitetura. Só que como a gente está trabalhando com Qt, o Qt não é interpretado. Ou seja, é obrigatório escolher em qual arquitetura ou plataforma será feito aquele binário para rodar. Ou seja, se o seu Android é um processador da linha x86, você tem que empacotar o seu projeto usando esse package. Ah, meu celular é um processador baseado em ARM7. O seu APK daqui vai funcionar aqui? Não, porque o binário é diferente de uma arquitetura para outra. Então, conforme a arquitetura do seu celular,
você tem que fazer o quê? Você tem que compilar para aquela arquitetura. Ah, mas todos esses, o x86, o ARM-V5, o V7 eu uso. Então você vai ter que fazer o quê? Dar um build em cada um para ter um APK para cada arquitetura de processador. Certo? Porque não é interpretado o QT, e sim ele vai gerar um pacote final, um binário nativo da plataforma. Tá? Ah, vou trabalhar com Windows. É aquilo que eu falei. Vai abranger máquinas XP para frente? Use o Visual 2010. Vai abranger o Windows 7 para frente? Ah, então 32 e 64, então 2013 64, 2013 32, ok? Vou trabalhar com Windows Phone, mesma coisa, o Windows Phone ARM, com arquitetura ARM, você tem que usar esse pacote para gerar um binário nativo para essa plataforma. Vou usar o Windows Phone, baseado na arquitetura x86, tem que usar esse pacote. E aqui segue a mesma linha do Microsoft Visual C 2010, o MyWin. Tá? É um compilador baseado no GCC para Windows. Ok? Então, basicamente, para vocês decidem quais plataformas vocês irão trabalhar. Lembrando que hoje a gente só vai mostrar a parte do Visual Studio 2010 ou 13 que dá na mesma, depende qual aplicativo que vocês vão usar. Então eu recomendo que antes de sair instalando o QT na máquina, instale o Visual Studio 2013 ou 2010. Deixe instalado, teste, né? Depois instale o QT, porque depois que você começar a instalação do QT, ele já vai conseguir identificar todos os diretórios e tudo mais, e os compiladores, evitando um monte de trabalho de associar compilador e tudo mais. Vai ganhar um bom tempo aí. Tá? Então, recomendação. Estou no Windows, vou gerar para Microsoft Visual C 2010, usando esse compilador, ou 13, fica ao sabor de vocês. Tá? Outra coisa interessante aqui, ó, o Qt Creator já é uma ferramenta obrigatória, não dá para você não selecionar ela. Você tem que selecionar ela para ter o seu ambiente de desenvolvimento. Esses extras aqui a gente não vai usar de cara, tudo bem? Mas caso é obrigatório instalar aqui, não precisa. A gente não vai usar isso aqui ainda, tudo bem? Mas se quiser instalar não tem problema nenhum. A partir daqui, dá o Next e seguir a instalação, né, fazer todo o download desse pacote e tudo mais. Ele vai informar aqui quanto que isso vai ocupar, com todos esses itens selecionados, quanto vai ocupar no seu disco. Né? Então, uma instalação aí com Visual C 2010 em disco vai ocupar cerca de 2 GB. Siga no Next até o fim. Beleza? Ah, e no Linux? Como que é para instalar no Linux? Bom, deixe comentário se vocês querem videoaulas específicas para essas plataformas. Instalação básica e tudo mais. Porque eu não sei qual o nível do pessoal que está visitando aqui o meu canal. Se o pessoal já é oriundo de outros ambientes de desenvolvimento e, por se sentir um pouco limitado nesses ambientes, está procurando o QT, já vai ser uma coisa tranquila a instalação. Agora, se é usuário recente, iniciando na linguagem de programação, ah não, eu estou tendo dificuldade, eu gostaria de um tutorial passo a passo aqui, sobre como instalar o Qt no Linux, como instalar o Qt no Mac, como instalar o Qt no Windows. Deixe nos comentários, tudo bem? E aqueles que mais se identificar com os comentários, dê o seu joinha, para ele ficar em evidência e eu formular um vídeo para vocês, tudo bem? Ok pessoal, vamos seguir. Após o Qt Creator estar aberto,
Vamos dar uma identificada em como estão nossos compiladores em Tools Options. Primeiro, clicando em Build and Run, vamos na aba Kits, verificar aqui. Então, ele já autodetectou no meu computador que eu tenho o Visual C 2010 32 bits, o 2013 32 e o 2013 64 previamente instalados. Como ele já identificou esses compiladores e naquela parte da instalação do Qt Creator Online Installer eu especifiquei essas plataformas, ele já autodetectou para mim. Lembrando que o Android ficou com um símbolo em vermelho. Significa o quê? Eu também baixei esses pacotes, porém eu não informei os compiladores, que aí já é uma parte das próximas aulas, que é desenvolvimento e empacotamento de projetos especificamente para Android. Tem algo a mais aqui, ó. O que é isso? Eu tenho que especificar o JDK na minha máquina, o Android SDK e o Android NDK, inclusive o Enter da Apache. Tudo bem? Mas isso aqui é um negócio mais cabeludo, não por causa do Qt, e sim por causa do Android. A gente vai ter que baixar esse SDK, vai ter que baixar esse NDK. No SDK, a gente vai ter que baixar as APIs que a gente vai estar trabalhando com o Android, porque o Android tem várias versões, tem 2.1, 2.2, 2.4, está no 4, 5 e agora 6, tudo bem? Então a gente vai ter que baixar também a parte do SDK, que aí não envolve o Qt, envolve sim o Android SDK e suas configurações, tá? Então, certamente irá tomar 1 ou 2 aulas só para isso, tudo bem? Mas vamos lá. Então, para identificar que você tem um ambiente em Qt e está pronto para tais plataformas, tem que estar nessa situação, sem a tarjinha em vermelho aqui. Quer dizer que isso aqui está precisando de alguma atenção. Então, ele já até avisou aqui embaixo, ó, nenhum compilador para produzir em Qt para essa versão. Por favor, defina um ou mais compiladores, né? Que é justamente nesse ponto aqui. Mas isso aqui é uma próxima aula. Bom, com o ambiente já identificado, a gente percebeu que o compilador já foi encontrado. Vamos ver como que anda a cara do Qt. Desde a versão 4.8, que foi aquelas aulas anteriores, bem antigas, para hoje. A gente pode notar que tudo se mantém padrão daquela época. Ou seja, nada mudou. E sim, inovações foram adicionadas. Ótimo para quê? Para fazer porte de projetos. Então a gente tem como desenvolver Qt em modo gráfico, em modo texto. A parte de QML não vai ser abordada nessas aulas porque eu não uso. Eu particularmente não uso, só vou mostrar conteúdos de coisas que eu uso diariamente. Esse aqui é uma novidade, quer desenvolver um projeto em Qt usando o Canvas 3D, que é uma API própria para desenvolvimento em 3D. Uma novidade aí, lançada em 2015 do Qt, tudo bem? Parte de library para fazer dll.so para anexar a outros projetos ou ao próprio. Outros projetos, pastas vazias, né? Tudo mais. Arquivos não Qt, uma aplicação plana em C pura e C++ pura, ou importar a partir de um revisionador de projetos. Tudo bem? Ah, como que funciona isso aqui? Bom, basicamente você tem que ter instalado o client desses versionadores na sua máquina para poder importar projetos para a máquina, tudo bem? O ambiente em si nada mudou tanto. Então vamos fazer uma aplicação modo gráfico para vocês terem uma ideia.
Aqui ele já me diz quais compiladores eu vou usar. Mas por que o Android não apareceu? Porque não está devidamente configurado. Então, você tem que entrar lá e fazer aquela configuração naquele lugar que eu te falei, que eu não vou abordar nessa aula, né? E aqui porque está marcado toda essa turma. Significa que a partir desse projeto eu vou poder compilar a partir de um compilador Visual C 2010 32 bits, a partir do compilador 2013 32 e 64. Vou deixar os três marcados. Esse é meu form principal. Lembrando que a partir de uma classe e uma classe base, o Qt vai gerar um arquivo .h dessa janela, um arquivo .cpp e um arquivo UI, de User Interface, onde é a parte editável da parte gráfica. Tudo bem? Encerrou. A gente pode notar aqui do lado algumas coisas. Essa é a estrutura inicial de um projeto em Qt. Atenção especial para esse arquivo .pro. Esse é a alma do projeto. Tudo bem? Então, tudo referente a compilação, diretiva de compilação, instrução de compilador, e tudo que vocês possam pensar sobre esse projeto deve estar informado aqui. Bom, como eu não uso a versão 4, porque a versão 4 do Qt, a camada de widgets vinha junto no projeto GUI de ambiente gráfico. Então, como o 4 ficou para trás, não tem por que a gente manter essa diretiva. Entendeu? Simplificando o processo aqui. Ok? O arquivo .h, nosso arquivo base da classe da janela principal. O main, como de praxe, é o ponto de entrada de qualquer aplicação em C++, né? Então a gente pode identificar algumas coisas aqui. O Qt, ele obrigatoriamente necessita de um QApplication e um AExec aqui no return, que significa o quê? Como esse programa é uma aplicação multithread, multijanela, ou seja, alguém deve estar mantendo essa execução desse projeto. Então, a classe QApplication se encarrega disso. Então, em AExec significa o quê? A partir daqui o programa vai ficar rodando até a saída de uma mensagem de close. Pode vir de um main window, coisa do tipo. Tudo bem? No caso, nosso main window está declarado aqui, por quê? Porque o main vai já instanciar a classe main window e mostrar lá na tela. Tudo bem? Vamos seguir. Essa é a classe onde ficou. Se aqui fica a parte de definição e estrutura das funções, ou seja, a declaração da classe funções, métodos ou variáveis, essa é a implementação delas. Tudo bem? E o informes, a gente tem o user interface, que é justamente a parte desenhável de janelas. Tudo bem? Então, vamos arrastar botões. Pôr um botãozinho aqui, vamos fazer de novo. Push button, joguei lá para dentro. Vamos colocar um label. Label, cadê você? Lá. Tá aqui, tá escolhido aqui embaixo. Vamos colocar um label. Vamos escrever aqui teste. Vamos chamar esse botão de btn teste. E esse label de lb info. Pronto, temos nome aos bois. Vamos lá. Eu quero que ao clicar nesse botão, esse texto mude. Botão direito, go to slot, clique. Esse clique vai fazer o quê? lb info set text qt551.
Salvou, vamos executar. Ok, modificou, perfeito. Executou, modificou, fechou, a aplicação sai. Saiu código zero, saiu sem erro. Perfeito? Bom, essa é uma introdução básica desta aula. A próxima é uma videoaula que um amigo nosso pediu de como desenvolver aplicações gráficas para computação gráfica usando OpenGL em Qt. Muitos acham um ambiente para desenvolver uma coisa em OpenGL uma coisa totalmente fora desse mundo, né? A pessoa fica maluca. Mas vamos ver que com Qt a vida é muito simplificada com isso. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção. Deixe os comentários desse vídeo o que achou, dicas. Pretendo futuramente fazer um hangout ao vivo para tirar dúvidas de vocês, né? Então, conforme as perguntas vão vindo, vocês podem deixar perguntas aqui embaixo do vídeo. Dê o seu joinha, divulgue o vídeo, vamos ajudar a crescer o canal. Crescendo o canal, o conteúdo aumenta e é uma bola de neve. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado mais uma vez e até mais. Tchau!